Oi, meus queridos alunos, bom dia. Espero que todos estejam bem e vamos estar, com certeza. Havendo a necessidade da gente ter que estudar em videoaula e cada dia é um dia de novo aprendizado. Hoje a professora Adnéia Soares vai falar sobre noções de farmacologia, que são os antibióticos, os anestésicos, coagulantes, né? E os analgésicos também, né? E tirar umas dúvidas sobre o que a farmacologia faz na necessidade da enfermagem cirúrgica. Vamos falar também sobre os tipos de cirurgias, né? As terminologias cirúrgicas e os fios cirúrgicos também, né? Que é muito importante sabermos sobre os fios cirúrgicos. Nas noções de farmacologia, né? A farmacologia é o estudo da ciência do quê? Dos fármacos, né? Dos medicamentos, que a gente tem que saber como age, como é que é, ele se trajeta, né? Como é que ele age quando ele é ministrado. Na farmacologia é dividido na farmocinética, né, e na farmodinâmica. A farmocinética, ela é o que se diz a respeito do medicamento, como ele vai fazer o quê? Como ele vai fazer a absorção, né, a distribuição e o metabolismo no medicamento no organismo. Então, a farmocinética ela é muito importante para a gente sabermos como esse medicamento vai ser absorvido, metabolizado, distribuído, todas essas situações. Na farmacodinâmica, ele vai falar sobre o medicamento e suas reações bioquímicas e fisiológicas. Né? Nós precisamos saber o método que é feito interiormente desse medicamento. A farmacodinâmica, ela nada mais é do que o que o medicamento faz dentro do nosso organismo, no nosso sistema sanguíneo, e ele pode causar o que a gente fala de reações adversas. Por isso que nós devemos saber sobre a farmacodinâmica e a cinética. A farmacocinética porque é um ligado ao outro. É como se fosse uma união, né? Eles fazem uma coesão para podermos ter o embasamento científico desse medicamento, né? Enfim, então a gente precisa saber desses dois tempos na farmacologia. E nas noções de medicamento, nós temos importante o quê? Os antibióticos, né? Que são os micro-organismos, né? Que chama de MO. Que eles são o quê? Capazes de fazer o quê? A diferenciação daquele processo que é dado no momento que você tem a cirurgia, o ato cirúrgico, pode ser usado um analgésico, né? Um anti-inflamatório, um antibiótico. Quando há necessidade, é feito até na mesa cirúrgica, no ato cirúrgico é feito. Dependendo da cirurgia, se é uma cirurgia contaminada ou uma potencialmente contaminada, é feito sim um medicamento de rebote, que chama, né, embolo, a gente pode fazer no momento. Isso tudo, com o tempo, a gente vai aprimorando, vai estudando e vai tendo mais noções de farmacologia. Cada estudo é abrangente nessa situação. Então, temos o anti-inflamatório, nós temos o antibiótico, que é a diferenciação. Nós vamos focar no antibiótico, para vocês terem noção que ele é baseado em quê? Em fungos, bactérias, que faz a destruição, a diminuição das infecções do sítio cirúrgico. Vamos falar sobre os anestésicos. Os anestésicos são o quê? São os depressores do sistema nervoso central, onde onde há necessidade do anestesista fazer essa medicação. Essa medicação ela é feita também, como eu tinha dito, pode ser um pré-anestésico, né? E depois tem ele que é local, né? E tem ele também intravenoso, né? Que é o IV. Tem o anestésico que pode ser também voláteis, que é o mais importante no caso. Assim, todos são, mas os voláteis pouco as pessoas entendem. Os voláteis são os anestésicos de via geral. Eu quero focar muito nisso. O de via geral, que fala o quê? Dos medicamentos que são inalatórios.
São vários medicamentos inalatórios e vai ser feito de acordo com a necessidade do paciente e do ato cirúrgico. Esses medicamentos, eles são de responsabilidade total do anestesista, não deixando de ter uma responsabilidade nossa, dos profissionais de saúde também, dos técnicos de enfermagem e enfermeiro, né? Validade da medicação, acondicionamento da medicação e toda a situação que é lidada. A troca do medicamento de um usado pelo novo, se o medicamento tiver no uso, o prazo de validade para estar prescrito no rótulo do medicamento, tudo isso tem que ser muito bem visualizado, muito bem embasado. Nós temos também os coagulantes, né? Se a gente está falando do ato cirúrgico, a gente está falando de coagulação sanguínea. Então, a gente tem que também tomar a ciência da coagulação sanguínea do paciente, né? Quando a gente fala do risco cirúrgico, é feito também um exame para saber a coagulação daquele paciente. Todos nós temos uma coagulação no nosso organismo. Então, por isso que é feito o coagulograma. E fazer sempre um estudo sobre a farmacologia. Os medicamentos que estão no mercado, os medicamentos mais atuais, as gerações atuais dos medicamentos. Eu coloquei também enfatizei sobre os medicamentos que são antagonistas, né, dos analgésicos opioides. Né? Os antagonistas, eles fazem o quê? Nós temos os analgésicos opioides, que são o quê? Faz o quê? Diminui a dor, diminui aquela probabilidade do paciente ter aquela dor intensa e decorrente da cirurgia, da ansiedade, etc. e tal. Então, nós temos, vou dar um exemplo que é muito usado, né? A morfina, né? O sulfato de morfina é usado muito, que é um medicamento para dor de potência o quê? Bem de moderada a alta, não é isso? Então, é muito usada a morfina numa dor muito profunda. Numa escala de 0 a 10, vamos supor, de 8 a 10, ela é muito bem aceita, muito bem tolerada. E quando esse medicamento ele é dado, ele tem que ser muito bem ministrado, ele tem a diluição dele precisa, tem que ter uma noção desse medicamento. E se ele tiver uma superdosagem, nós temos um medicamento que faz o quê? Ele é um antagonista, ele consegue diminuir a ação, até bloquear a ação desse medicamento se tiver em superdosagem, que é a Naxolona, o Narcan. Todo centro cirúrgico, toda a parte de complexo de cirurgia, complexo cirúrgico, tem o Narcan. Tem que ter ampola de Narcan. Narcan só existe em ampola. É um medicamento também que tem que ter no centro cirúrgico, tem que ter onde tem qualquer processo de cirurgia, pequena cirurgia, tem que ter o Narcan. Então é muito bom a gente estudar sobre, a gente saber sobre, ter essa farmacologia em tese, para poder a gente saber trabalhar, conhecer o medicamento, o princípio ativo dele. É muito importante. E vamos falar também sobre os tipos de cirurgias, né? Os tipos de cirurgias, eles são feita para quê? Para a gente saber o que é aquela cirurgia, por que está acontecendo. Aí nós temos os prefixos, né? E nós temos os sufixos. O prefixo é onde vai ser a cirurgia. Eu vou explicar melhor para poder entender. O prefixo é qual o órgão que será feito a cirurgia. E o sufixo é a cirurgia que vai ser realizada. Então, prefixo estero, útero, ectomia, remoção. Então, esterectomia é remoção do útero. Nós precisamos saber os tipos de cirurgias que agregadas terminologias cirúrgicas. Então, nós temos a terminologia cirúrgica, que eu falei, estero, ecto, e nós temos a cirurgia, tipo de cirurgia propriamente dita. Então, é muito importante, são vários. Mas se vocês souberem, se nós sabermos, todos nós sabermos, o órgão que vai cometer a cirurgia, que vai ser realizado o ato cirúrgico e qual a cirurgia que vai ter, fica muito mais fácil, entendeu? Fica muito mais fácil,
transcorre bem aquela cirurgia, não há troca de cirurgia, nem na escrita, nem no ato. Não há dúvida para quando for fazer um mapa cirúrgico, ter consciência do que vai ser realizado. E os tipos de cirurgia são demais, são muitas cirurgias, mas todas voltadas ao quê? Aos órgãos. Todas é voltada aos órgãos que vai ser cometida a cirurgia e o ato que vai ser feito. Nós temos também, falando sobre os fios cirúrgicos, tá? Os fios cirúrgicos são fios absorvíveis, nós temos os fios absorvíveis e os não absorvíveis ou inabsorvíveis, tem na literatura também. Então, os absorvíveis são os fios internos, os fios que eles vão ser absorvidos pelo nosso organismo. A sutura vai ser feita, vai unir os tecidos, vasos e ossos e todas as terminações das estruturas, e depois ele vai ser costurado internamente e ele vai ser absorvido com o tempo e vai para a corrente sanguínea. Os não absorvíveis, então, ele não vai na corrente sanguínea, são os fios que vão ficar o quê? Nas estruturas por alguns anos, ou os fios que vão ficar por alguma semana, que são os fios. O exemplo maior de um fio não absorvível é o que a gente vê no dia a dia, nas entradas de emergência, que é o mononylon, que a gente faz fechamento da cirurgia. O fio mononylon é um dos mais usados, é onde também qualquer lugar que você estiver que vai fazer uma simples sutura, o fechamento é com mononylon. Então, é um fio não absorvível. É um fio que precisa ser retirado de 7 a 10 dias após o ato cirúrgico ou da sutura que foi feito, dependendo dos pontos sedados. Então, nós estamos fazendo uma breve e ótima recapitulação de tudo que a gente vê no quem trabalha ou quem não trabalha, no dia a dia, e também no momento que formos para o campo de estágio. No campo de estágio, eu sempre explico para os alunos que a gente pode precisar de fazer uma pequena cirurgia em momentos que há necessidade, como uma simples, vou dar um exemplo, um paciente necessita de um acesso profundo, como um subclávio ou um acesso subclávio direito ou esquerdo, ou um acesso femoral direito e esquerdo, então ele vai ter que fazer o quê? No final que foi feito o procedimento do acesso venoso profundo, há necessidade de fixar esse catéter. Então, ali vamos precisar de usar um fio mononylon para fazer esse fechamento. Não é fechar, é fazer o quê? A fixação. Então, tem que ter uma sutura lateralizada e centralizada para poder aquele catéter ele não esterilizar. Então, há sempre a necessidade de sabermos as diferenças dos fios absorvíveis, não absorvíveis ou inabsorvíveis, para poder, na hora que precisar, tanto no ato, no centro cirúrgico, ou na clínica médica, ou na clínica cirúrgica, nós temos noção. É necessário a gente estar sempre aprimorando essas coisas. Vocês de vez em quando, nossa vida é uma vida que a gente sabe como é que é. Então, de vez em quando, bom pegar 1 horinha, 2 horinhas, ou meia horinha, e dar uma lida, para estar sempre como é que eu posso falar? A gente está sempre se aprimorando, sempre sabendo o dia a dia, sabendo as coisas, para não cair no esquecimento. Ler é muito bom, é primordial para que a gente tenha uma qualidade de assistência, a gente possa prestar uma assistência de qualidade e sabermos que temos embasamento científico do que estamos fazendo naquele ato. Espero que vocês tenham entendido. Estou tentando, assim, de coração, fazer tudo o que eu posso para poder a gente ter uma compreensão, né, boa no ensinamento. Desde já que eu brevemente estarei de volta com vocês. Fiquem na paz. Até a próxima.